Oi, gente, vamos lá, vamos voltar pro nosso papo. Papo bom é assim, papo ótimo é assim. Oi, Adriana. Kátia, me envia o convite que eu não tô conseguindo te convidar. Peraí. Daniela. Oi, lindeza! Olha quem tá aqui com a gente, Adriana. Gente, eu vi a Adriana Kida assistindo uma live nossa. Eu vou dizer uma coisa: o coração tá disparado. Olha para ela, ó para ela. Então vamos lá, olha, eu tava te perguntando A sobre a Beth questão das Toscano. metas. Ah, E a gente comentando exatamente sobre como isso ajuda a nortear o nosso trabalho, Kátia, né? E até para a aferição dessas respostas a é, esses estímulos que você eu, oferece. eu acredito que a construção das metas torna também uma forma mais objetiva de a gente aferir a eficácia do nosso tratamento. E eu acho que nós temos uma tendência, enquanto indivíduos, não é nem como terapeutas, a se habituar. É uma questão cognitiva também. A gente tende a fazer uma habituação de estímulos. Então, é muito importante que a gente esteja revendo e a prática no autismo e em todas as outras alterações que a gente atende, de fazer, né, relatórios de evolução assim que a gente acaba de atender, porque é uma forma, isso é obrigatório, o nosso Conselho Uhum. Regional e o Conselho Federal exige, mas nem todas fazemos, nem todas fazem, né? Eu, como fui assistente da Regina Menberg Cupelo, que foi assim Ah, a mestra das querida. mestras, eu aprendi a fazer isso. E quando eu comecei a fazer isso, é um exercício muito rico, porque quando você faz ali o resumo do atendimento que você realizou, você vai pontuando e você olha e fala: poxa, eu tracei como meta a manutenção do engajamento, eu tracei como meta a manutenção do olhar diante da brincadeira. E tracei, a gente precisa colocar para traçar essas metas, a gente precisa ferir. E para ferir, a minha criança não presta atenção em nada. Então, eu vou colocar ela no engajamento, se ela tem que ficar inicialmente engajada por 1 minuto. Então, a gente tem que ter a forma de estar rastreando isso para a gente ver se essa criança melhorou, se não melhorou, e de forma objetiva. As metas precisam ser atingíveis, precisam ser tangíveis, precisam ser atingíveis no sentido da família também. Não adianta eu treinar com a minha criança de ficar sentada numa brincadeira engajando por 1 minuto se ela não é demandada em casa. Então é isso que eu falo na Repertório terapia. repetido, no Exatamente. cotidiano da criança que vai gerar a resposta, né? Exatamente. A consolidação da resposta. Na verdade, nós somos consultoras. Na verdade, para a gente criar uma nova conexão nervosa, para a gente criar um novo caminho neural, a gente precisa ampliar frequência do estímulo. Não é o meu estímulo somente que vai ser capaz de fazer com que essa criança atinja comportamentos e aprenda a se comunicar e a utilizar e estruturar a linguagem 1h40 por semana, 2 sessões de 50 minutos. Então, a gente tem que, assim, sem dúvida alguma, recrutar esses familiares, porque, mais uma vez, pensando no jogo de futebol, para eu fazer gol como terapeuta, eu preciso adentrar no time adversário e preciso fazer com que eu chegue lá na rede
o time adversário é a casa desse cliente, é o ambiente Sim. desse cliente, é o quanto que ele se estrutura diante daquela tarefa. A minha tarefa tem que ser o mais funcional possível. Não adianta eu ficar treinando com a criança. Qual é a realidade da criança? Então, as minhas metas precisam contemplar a realidade da criança. Essa criança, não adianta eu usar no meu consultório um brinquedo que é um brinquedo de não sei quantos milhões de dólares, se a criança ela não consegue ter isso. Então, E vamos ela só pensar vai generalizar exatamente. o comportamento se ela for exposta a esse estímulo de variadas formas, né? Exatamente. E a gente sabe que são essas variáveis que tornam a criança mais predisponente aquele aprendizado ou a outro. Não adianta ela fazer terapia se ela vai para casa e vai ficar muitas e muitas horas de frente para a televisão, porque o tempo que ela está deixando, que ela está na TV, ela deixa de explorar situações que são situações significativas e que podem estar modificando o curso de desenvolvimento dela. Exatamente isso, a interação, né? O concreto, a É, vivência do concreto, a vivência da experiência, da troca, do jogo, de interação, tudo isso que a gente já falou aqui. E aí, Kátia, a gente ia comentar a respeito desse papel da família, que você já mencionou muito na questão da participação, de oportunizar a criança o desenvolvimento, né? Através de ações práticas orientadas pelo profissional, certo? Né? Mas como auxiliar, como um parceiro muito significativo nesse processo de intervenção. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho desse período especificamente que nós ainda estamos vivendo, esperamos que por pouco tempo, né, de pandemia, como foi, como esse papel se como é que eu perdi a palavra? Como esse papel se tornou ainda mais fundamental, porque algumas é, crianças elas não tiveram como necessariamente aderir a uma modalidade online de atendimento. exatamente, E aí essas exatamente. famílias elas foram ainda mais recrutadas a serem coterapeutas nossos, né? E aí eu queria que você É, comentasse isso na sua experiência. a minha experiência com essas famílias, com algumas delas, Thaís, foi de compaixão. Porque diante da pandemia, eu precisei ter um olhar que era um olhar humanizado para as pessoas que não estavam conseguindo colocar seus filhos menos expostos à TV, realizar brincadeiras com mais qualidade. Então, é muito importante que a gente também reflita sobre as barreiras. Quais são as barreiras que podem aparecer durante essa intervenção e que eu, enquanto terapeuta, preciso refletir e ajustar o meu plano e as minhas metas de acordo com o que essa família está vivendo. Porque senão a gente vai perder o jogo, senão são aqueles jogos de futebol que um vai dar um soco no outro, vai gerar um clima tão tenso que vai precisar o juiz chegar lá e mostrar um cartão vermelho. Então a É o gente famoso precisa real falar ideal e real, né? exatamente o que é o ideal e o que é real. Então, para algumas famílias, não deu o atendimento online. Para algumas famílias era tão sofrido colocar a criança sentada, rechamar uma, duas, três, quatro, que o tempo era uma expectativa, o fato de se ter a fonoterapia gerava para a família uma ansiedade tão grande. E assim, gente, não há nada que a gente construa onde não há saúde mental. Eu preciso Exatamente, que a cara. família esteja bem. E o estar bem não adianta, sabe? É igual avião. Para eu colocar a máscara de ar no outro, primeiro coloca a sua. Sim. Então, na pandemia,
Se eu tô com uma família que não consegue dar conta, então vamos ser compassivos com essa família, vamos orientar na maneira do possível, quando você puder, lá na construção das nossas metas, dentro de uma situação onde você coloque um brinquedo de encaixe, vamos chamar atenção, enfim, quando você puder, quando você conseguir, que tal a gente diminuir o número, a frequência desse estímulo? Que tal a gente diminuir aí o tempo? Ah, não consigo, Kátia, fazer 2 vezes por dia isso, eu não estou conseguindo chamá-la para brincar. Talvez eu consiga 1 vez, 2 por semana, tudo bem. E, É mas será que ele vai... sensível, né? É ser Será que ele sensível vai em entender? equalizar a necessidade daquela família, da Exatamente. criança com a necessidade da família e com a possibilidade que se tem, né? E isso, Thaís, isso se chama expertise. Porque quando eu penso que eu sou uma especialista, a especialista tem que dominar as suas emoções. A especialista tem que dominar as suas frustrações. E tem que também conseguir controlar as expectativas, né? Porque se a Sim, nossa expectativa é maior do que a possibilidade da família, eu vou jogar o futebol sozinha, né? sim, Então, eu exatamente. acho que nessa pandemia, as possibilidades, a criação de possibilidades, a criação de uma diminuição do estresse, né? Da necessidade, foi mais ou menos implementada com o aumento das atribuições domésticas. Então, se eu tenho a mãe que tem que cozinhar, que tem que trabalhar, e que tem que fazer algumas coisas, além da rotina, eu tenho que entender que aonde fica aquela mãe capacitada para atender aquelas minhas metas, né? Exato. A atenção dela vai estar concorrendo com outras atividades que também são de maior importância, né? Para aquela rotina doméstica. Então, eu E eu... acho que... Fala, Pode querida. concluir? Não, pode concluir. Então, eu acho que a gente tem que estar muito sensível, porque algumas famílias pensam: será que a criança vai retroagir, vai regredir? Eu diria que não seria regressão, porque se a gente tem uma base cognitiva íntegra, a gente pode, o uso da linguagem, ela requer esse exercício mesmo. Mas não é tempo da gente pensar e fazer essas perguntas. A gente só vai sobreviver com o mínimo. Então, a gente vai ter lá as nossas provisões, o que a gente guarda e o que a gente armazena nesses momentos e o que a gente orienta é que as relações de afeto sejam potencializadas. Quanto mais potencializar o afeto, mesmo que em menos situações, mas que tenhamos mais oportunidades de abraços. Não Exatamente. conseguimos brincar? Então senta lá com ela e abraça ela enquanto está vendo televisão. No Sim. intervalo, faz uma brincadeira. Vamos ajustar. Isso vai passar. E aí a gente volta com todo... Eu percebi também, Kátia, isso foi uma experiência muito particular, que algumas famílias que antes não se mostravam tão necessariamente participativas ou compreendendo tanto esses processos de intervenção, acabaram se tornando mais presentes, porque tiveram oportunidade de vivenciar muito mais de perto com seus filhos as dificuldades que eles apresentavam. Então, eu acho que também, de certa forma, nós tivemos que equilibrar um pouco com isso que você falou, da impossibilidade, que não significava, não refletia uma recusa em participar, não refletia mas sim uma dificuldade imposta pelo momento, e também outros pais que muitas vezes não estavam tão presentes, tão de perto, se tornaram mais parceiros porque vivenciaram isso com a gente, o que que a terapia ela trabalha. Então, alguns me falaram, poxa,
que legal, eu posso fazer uma atividade assim, e aí passaram a criar mais estratégias, né? Então, eu acho que toda moeda tem seus dois lados, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que essa situação é uma situação que eu digo sempre que as famílias foram obrigadas a um olhar para o outro e Uhum. todos os votos foram renovados. O voto de casamento foi renovado, o voto de mãe e filho foram renovados, né, da relação mãe-filho. E dentro dessa renovação de votos, a gente ganha, a gente tem, como toda experiência, a gente está suscetível a se ficar alegre e triste. A gente tem algumas alegrias e a gente tem algumas tristezas. Mas pensar positivamente, pensar que na oportunidade, ver esse momento negativo como uma oportunidade de reconstruir capítulos Exatamente. novos, capítulos no casamento, capítulos na minha intervenção, capítulos. Para mim foi uma novidade essa exigência do online, porque os pais não têm ideia do número de horas que nós ficamos para preparar uma sessão. E Uhum. às vezes a gente fica montando o exercício ou um PowerPoint. A gente fica 3 dias montando e a criança faz em 5 minutos. Exatamente. Então, é um aprendizado, é um É uma... aprendizado. Mas foi um momento onde os muros foram desconstruídos. A gente tinha um muro grande, que eu acho que esse muro estava na família, no sentido de não tenho tempo para comer com meu filho, não tenho tempo para comer com meu marido, estamos sempre trabalhando, é, e a gente começou a ter tempo. E a gente foi tirando, desconstruindo aqueles muros que a gente também construiu com a vida, o dia a dia corrido, o trabalho, e a gente começou a se olhar. Então, quando a gente se olha, a gente tem possibilidade de se comunicar, que é isso que a gente faz na terapia com autismo, né? Vamos olhar. Aí depois a gente imita, a gente troca, a gente compartilha, a gente interage, a gente faz aquela dança do dar e receber. E eu acho que isso é linguagem pura, isso é linguagem de alma, é linguagem, existência, né? E existente. faz, existência, é uma existência que eu estou refletindo muito nessa pandemia, né, Thaís? Acho que A minha todos nós. abordagem, a minha abordagem. E para aquelas famílias, Thaís, que infelizmente os pais perderam o emprego, que infelizmente a mãe deixou de trabalhar, eu acho que a gente pode não fazer o atendimento com o número de vezes que são necessárias, mas a gente pode dar o acolhimento, a gente pode ainda fazer orientações, porque eu acho que a gente tem que continuar de uma forma, não, se não for pelo lado profissional, que a gente continue com aquela família pelo lado humano, né? Com É uma porque uma versão humana da Kátia, né? Porque embora, né, Kátia, a gente precise adentrar o campo do adversário, no momento em que a gente atravessa o campo do adversário, todos nós nos tornamos do mesmo time, né? Do mesmo time. Você falou uma coisa linda, Thaís, porque esse adversário, ele é adversário até você começar a atender. Quando você começa a Exatamente. atender essa criança, a família vai falar, vem por aqui. Porque por aqui você vai achar o gol. Não, vem por aqui, porque por aqui você vai fazer melhor, você vai chutar assim. Então, eu e a família somos uma grande equipe. Eu, a família, se tiver uma profissional que interaja nessa equipe, nossa, somos nós. Então, quando a família liga para mim e fala assim, eu queria te dar parabéns porque meu filho conquistou isso. Eu falo, não, parabéns para a gente. É, Parabéns mesmo por coisa. ele, porque ele aceitou e ele
concedeu a nossa entrada. Parabéns para você, porque você se adaptou e se esforçou para isso. E parabéns para mim também, que estive aqui atenta às suas necessidades, às necessidades dele. Então, parabéns para todos, né, o Com Thaís? certeza, com Parabéns certeza. para tudo que está É a envolvido vitória da nessa equipe, né? ação. A escola é um ambiente que oportuniza, que redireciona situações que são situações socioemocionais, situações, o entendimento linguístico, né? A escola é um ambiente de oportunidade de aprendizado. Então, todos fazem parte, né, o Com Thaís? certeza, com certeza. Kátia, é sempre uma delícia conversar com você, porque como alguém mencionou aqui, eu acho que foi a Juliana Passos, colocou que é uma aula, e eu sempre falo que é isso mesmo, conversar com você, aprender mais um pouco, se tornar melhor, porque a partir das suas construções, que foram construções de bons resultados, de sucesso, a gente também consegue amparar as nossas atuações e também seguir seu modelo aí de sucesso. Então, eu quero te agradecer. Eu não sei se mais alguém tem perguntas, se tiver, vamos caminhar aqui para a nossa conclusão. Fala para mim, cortei de novo. Eu estou muito feliz, eu fico sempre muito emocionada quando eu falo de fonoaudiologia, quando eu falo de pessoas, Thaís. Eu acho que eu fui guiada para a profissão certa, que é uma profissão que demanda essa estrutura com crianças, com adolescentes. Eu queria te agradecer por essa oportunidade. Eu estou muito assim feliz de estar com tantas pessoas aqui na nossa sala. E mesmo que tivesse uma pessoa, eu estaria feliz assim, Com certeza. totalmente. Eu estou com você e eu atualmente eu estou assim agradecendo. Eu tenho muita gratidão por tudo que está acontecendo. E eu acho que essa nossa live eu tenho só gratidão por poder dividir com você e com todas as pessoas que aqui estiveram, um pouquinho dessa visão, que é uma visão científica, mas também uma visão humanizada, né? De como a gente olha, do cuidado com esse diagnóstico, do cuidado com o cuidar da família, Exatamente. cuidar da criança, cuidar de todos que envolvem essa problemática, né, Thaís? Com Queria te certeza. agradecer. E eu quero agradecer a todo mundo também que está aqui participando, enviando comentários. Kátia, mil elogios. Eu não sei se você consegue falar e ler ao mesmo tempo. Eu não consigo, mas eu vi aqui, eu tenho certeza que tem alguém da minha equipe. Eu queria mandar um beijo para as meninas que fazem parte, dividem comigo a difícil tarefa de tornar uma família, restaurar a saúde mental das famílias. Quando a gente entra na intervenção fonoaudiológica e quando a criança tem uma dificuldade muito grande, a gente, na verdade, quando a gente faz a reabilitação, a gente vai restaurando essa saúde mental. Isso. As pessoas ficam mais centradas, então a todas que estão vendo da equipe, um beijo. Eu vi aqui pessoas, a Adri, se a Adri tiver, um beijo muito grande para a Adriana Kida, Ana Bertolino, Beth Kovac, Júnior, marido da Vanessa. Olha, muita gente querida, Letícia, nossa, eu tô assim, pessoas que eu atendi há muito tempo atrás que estão aqui porque as mães se tornam amigas e eu quero dizer que eu tenho todas as mães e aí eu tô velha e chorona, já me dá logo vontade de chorar. Um beijo. Queridos, a todos, muito obrigada por estarem aqui, por pedirem mais um tempo aqui com a gente. É sempre muito bom, porque é tudo para o nosso crescimento, né, Kátia? Para o nosso Thaís, aperfeiçoamento. Você é maravilhosa, querida. Eu que quero te agradecer mais uma vez. E olha, foi sensacional, Kátia. Foi sensacional. Estão pedindo live aí com adolescente com TDAH. Que passou aqui.
a Andrade, a avó da Kathleen. Gente, um beijo para todas. Gente, que eu já Jéssica, há muito tempo. A Jéssica, um beijo, Jéssica. agora, olha, é o momento. Ah, é o momento, aquele momento que você usa a live e por isso que a gente tem que ser grato. A gente no meio, quando a gente olha para a pandemia, a gente fala, nossa, eu estou sobrevivendo, já estou no nível 7 do jogo, né? Mês de julho, nível 7. E assim, eu estou com pessoas amadas. Eu quero agradecer a todos, gente. Um beijo, Thaís. Muito obrigada, tá? Gente, um beijo enorme. Um ótimo final de semana para todos, viu? Beijo. Vou salvar a segunda aqui também. Um beijo. Beijo.